Rose, outro tema que nós tratamos aqui na coluna, você trouxe uma análise, foi uma questão da IEADAN, que é a Igreja Assembleia de Deus aqui do estado do Amazonas, né? Nós tivemos um ex-assessor da cúpula da IEADAN, que gravou uma live, fez uma live, na verdade, né? Fez uma transmissão ao vivo, se dizendo perseguido, né? Pelos que são verdes por fora e vermelhos por dentro, falando sobre a questão dele nas eleições, né? Inclusive ele era um dos nomes cotados para disputar a eleição para deputado estadual. E nós tivemos aí um pronunciamento forte dele e saiu uma resposta do pastor presidente da IEADAN aqui no estado do Amazonas, falando sobre isso, respondendo ao ex-assessor da cúpula da IEADAN, né? Inclusive ele fala que não vai atender nenhum repórter, nenhum jornalista, quando quiserem se pronunciar, vão responder a todas as acusações e todas as questões que tratam da IEADAN na própria emissora deles, né? Ele fala muito disso também. Eu queria saber o que mais temos dessa resposta, dessa repercussão depois do que a gente trouxe aqui na coluna também. Além do óbvio interesse público sobre a questão, é óbvio o interesse público pela questão, a gente também tem aí a necessidade, né? Nossa missão é sempre buscar ouvir o outro lado. A gente buscou um canal que é mais facilitado, que é o deputado Silas Câmara, e aí ele próprio é a interlocução da igreja com essa atividade político-parlamentar. Ele não respondeu até hoje, mas o pastor Jonatas Câmara, que é também uma grande liderança dessa igreja, da Igreja Assembleia de Deus, tanto aqui no Amazonas quanto no Pará, ele fez um pronunciamento, tem um vídeo que está postado nas redes sociais do pastor Jonatas Câmara, que ele comenta a questão, como você bem introduziu. O pastor foi o pastor Israel Carvalho, todo mundo sabe, na igreja, especialmente, as pessoas sabem que ele era alguém de muita ligação com o pastor Jonatas Câmara, é considerado um assessor, alguém de muita confiança do pastor Jonatas Câmara, e foi às redes sociais se posicionar da maneira como se posicionou, tendo como pano de fundo a disputa eleitoral deste ano, sendo ele preterido pelo grupo, dizendo: vou manter minha candidatura a deputado estadual. A gente até colocou naquele contexto que haviam 2 outros nomes, que são, pelas nossas apurações, os possíveis nomes a serem apoiados pela Igreja Assembleia de Deus, que é o Joelson Silva, vereador da Câmara Municipal de Manaus, e o Dan Câmara, o coronel Dan Câmara, que é também da família irmão, né, do pastor Jonatas Câmara, do deputado Silas Câmara. Pois bem, vamos à resposta. Como você bem disse, o pastor Jonatas Câmara se pronunciou nas redes sociais dele e também na TV. Ele começou iniciando dizendo que Deus é que mandou ele desenvolver na igreja um projeto político. Esse é um dos dados que tem. O vídeo é longo, 12 minutos, mas em resumo, os pontos que nos interessam a estabelecer como resposta do que aconteceu aí na fala de Israel Carvalho estão nestas questões. O projeto político da igreja, segundo o pastor Jonatas Câmara, vem por uma inspiração de Deus, segundo ele, né, que mandou estabelecer um projeto político para a igreja. Ele diz que toda a resposta dele virá por meio da TV, mas ele não se restringe a colocar esta condição, Rafael. Ele dá uma justificativa para isso. A justificativa do pastor Jonatas Câmara, que é uma grande liderança dessa comunidade evangélica no estado do Amazonas, alguém que é extremamente prestigiado por políticos, é no sentido de que a TV dele, ela está protegida pelo Espírito Santo de Deus, não pelo Espírito das Trevas. É o que ele fala nessa comunicação dele. Portanto, ele dá a entender que apenas a TV que eles dirigem, de uma forma religiosa, é que tem um aval para falar. Todas as outras associa a uma demonização, todas as outras que exercem suas funções públicas de informar a população, a necessidade. Aliás, é para isso que existe a concessão pública. A concessão pública, objetivamente, é para isso. Mas vamos em frente. O pastor Jonatas Câmara também esclarece que por dentro da igreja há uma série de missões. Ele até vai citando missões no interior, missões de educação, uma série de missões. Inclui também a missão parlamentar e política. Ele diz que essas pessoas, para todas as diversas missões, a missão inclusive da comunicação, elas são escolhidas pela direção da igreja. E isso significa que elas ocupam cargos de confiança. É a direção da igreja que as escolhe, não é uma imposição delas, né? E aí ele diz também que
A partir do momento que essas pessoas decidem que não querem cumprir o entendimento desta igreja, que elas querem decidir por elas próprias o caminho delas, elas ficam livres e vão seguir o caminho delas. E é isso que está acontecendo, segundo ele, neste caso do pastor Israel Carvalho, né? Isso já aconteceu, de certa maneira, também, Rafael, em outros políticos. A gente tem um nome aí para lembrar, por exemplo, Francisco Souza, ex-deputado estadual, Vanderlei Dallas. Eles chegaram a ocupar cargos eletivos com apoio e indicação da Igreja Assembleia de Deus. Num momento em que talvez pensaram que tinham um espaço a ser ocupado por eles próprios, estabeleceram os seus caminhos, mas também não se elegeram mais. Esse é um dado também verdadeiro aí desse contexto todo. Eu acho que esse é um tema que precisa ser melhor aprofundado. Nós precisamos trazer ele aqui, inclusive mais ampliado de discussão. Claro, se fosse com a presença do pastor Jonatas Câmara, alguém representante da Igreja Assembleia de Deus, seria perfeito, porque é isso que exige o Estado democrático de direito. É a divulgação, o debate amplo e transparente de todas as ideias, inclusive das ideias religiosas. Esse é um país laico, ainda mais quando essas ideias religiosas, elas estão altamente inseridas nas definições políticas e estruturais desse país. Então, isso é necessário, essa discussão. Esse comportamento de desqualificar e descredibilizar qualquer coisa que não seja a decisão dele própria, e ainda mais expondo que essa decisão ela se coaduna exclusivamente com questões religiosas e não com compromisso e interesse público, ainda mais se faz necessário esse debate. Então, acho que isso precisa ser aprofundado. Proponho a você, no ar, que a gente traga um exclusivo especial a respeito desta questão. Ela é extremamente importante, dizer que esse espaço está absolutamente aberto para todas essas pessoas que estão protagonizando e colocando à tona os detalhes, né, e esses bastidores do que acontece nessa definição de cargos que são públicos, cargos que representam, que devem representar a população. Isso é muito importante. Mas, de toda sorte, não sendo eles próprios, também há todo um espaço para que a comunidade evangélica, as pessoas que são evangélicos, políticos evangélicos, tenham ocupado os microfones da Band News e falado de Jesus Cristo, falado do entendimento deles a respeito do que deve ser religião, do que não deve ser religião. Nós temos ouvido as mais diversas vozes, e essa é a função, sim, de quem ocupa a concessão pública. Rádio, TV, é para abrir as mais diversas vozes e colocar isso em exposição. Não demonizar e descredibilizar todo o resto, dizendo que apenas o que você fala é chancelado por Deus e nada mais importa. Isso não é algo democrático, isso não é algo republicano, isso não é nem de Deus.